Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. Vamos a mais um entendimento a respeito de passagens utilizadas pela religião para aprisionar, amedrontar, colocar pânico e tornar as pessoas servos e escravos. Amém? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo Cláudio, toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus. O tema deste vídeo é: quando o espírito imundo sai de uma pessoa e depois volta com 7? Como assim? É isso mesmo. Vamos ler livro histórico de Mateus, capítulo 24, capítulo 12, versículo 43 ao 45. Estou utilizando para esta mensagem a versão Nova Almeida atualizada. Mateus, livro histórico, capítulo 12, versículo do 43 ao 45. Assim está o subtítulo, ou título: A Volta do Espírito Imundo. Versículo 43. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, lugares secos, deserto, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. 45. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Preste atenção no final. Assim também acontecerá a eternidade do futuro. Assim também acontecerá para a geração do ano 2021. Não! Assim também acontecerá a esta geração. Que geração foi essa? A dos 70 anos. Ele estava falando isso entre o ano 30 e o ano 33. Ele usou isto daqui, uma parábola, uma comparação, uma figura de linguagem, uma historinha, um conto do sítio do Pica-Pau Amarelo, para os judeus, não para nós. Isso foi contado para eles, dizendo, utilizando de um exemplo, de uma comparação do que iria acontecer com aquela geração. E quem é que estava fazendo a limpeza em Jerusalém? Não era ele? Porém, aos 33 anos, ele não seria pendurado no madeiro, ele não seria tirado de lá, ele não estava deixando aquele lugar limpo, evangelizado, ele não anunciou a vinda do reino de Deus, ele não curou, não livrou pessoas, não sarou pessoas, não fez prodígios e maravilhas naquele lugar, não deixou ali os que aceitaram com as suas mentes limpas, o seu entendimento purificados, limpos. E no final ele disse o mais importante. Então ele usou essa coisa terrível, essa coisa aqui apavorante, colocou essa parábola e no final ele diz: assim também acontecerá a esta geração perversa. E a religião há anos se utiliza desses versículos para dizer: olha, se você sair da nossa igreja, se você sair da cobertura do seu pastor, do seu mestre, do seu bispo, você entrou com 1, agora você vai sair lá fora e 7 vão te pegar e a sua vida se tornará 7 vezes piores. Mas olha aqui, eu vou te mostrar. Quem está no Cristo ressuscitado, quem está no Espírito, quem está na graça, a vida, o Espírito, já está no reino do Pai. A pessoa já está reinando em vida, nesta vida já está reinando. Ah, mas como eu posso estar reinando se eu não tenho uma BMW? Como eu posso estar reinando se eu não consigo pagar meus carnês? Como eu estou reinando em vida se eu não tenho uma mansão, uma casa na praia? O reino de Deus é paz, amor, paz, justiça e amor no Espírito Santo. Quando você vive no Cristo ressuscitado, quando você está na graça plena, então essas coisas te acompanham. Os sinais para um dito religioso, um evangélico pentecostal, 00:15, já começa a dar esse sono aqui.
eles dizem que eles têm poder, que eles faz oração e os sinais acompanharão, e eles falam línguas, e aquelas línguas, uns balabachúria, uns cantarábias que não tem na Bíblia. Para eles, essas coisas, esses sinais acompanham eles, e eles seguem a vida deles aí. Só que nós da graça não tem essas mandingas na nossa vida, não tem esses poderes carnais, não, na nossa vida não, na nossa vida é amor, paz, justiça. Isso é tranquilidade, mansidão. De vez em quando a gente dá uma estouradinha na carne, faz parte. Só que esperando o Pai, o Eterno, fazer com que esse véu venha tombar e o Espírito volte para reinar eternamente com ele. Então quem está na graça, quem vive na graça, na sã doutrina, assim faz. Claro, se você frequenta uma religião, dificilmente você vai ter isso, porque você acompanha aqueles que dizem que estes sinais seguirão, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome curarão enfermos. A pandemia está se acabando, essas pessoas não curaram ninguém. Tanta água, tanto copo de água ungida, vassoura ungida, não curou ninguém. Conversa fiada. Isso daqui foi uma parábola que ele falou. E ele tirou de algum lugar isso aqui. Jesus conhecia todos os escritos do Antigo Pacto. Veja em Levítico, capítulo 16, versículo 21 e 22. Levítico 21 e 22. 16, 21 e 22. Porá as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Depois enviará o bode ao deserto, aos lugares áridos, pela mão de um homem à disposição para isso. Versículo 22. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, para a terra árida, para o deserto. E o homem soltará o bode no deserto. Então Jesus, aquela passagem ali, se encaixa nisso daqui. Você consegue entender? Que eles tinham esse negócio deles lá no passado, na época de Moisés, de Arão. Tanto que aqui, ó, se colocar fala o nome certinho que era, ó, Arão, ó. Quer ver? Veja, e Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e envia-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Por isso que eu não gosto dessa versão, que a língua enrola. 22. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Então, isso daqui que Jesus usou, ele usou uma parábola comparada à crença deles no passado, que eles acreditavam que se pegasse um bode, como esses líderes fazem. Em nome de Jesus, consagra, unge minha mão tem a unção do Pai, essa mão está saindo fogo. É a mesma coisa. E põe na cabeça da pessoa, e o mal sai, e o desemprego sai. É a mesma coisa. Só que naqueles tempos, eles colocavam as mãos na cabeça do bode vivo. E uma pessoa ali pegava esse bode e levava, acreditando que estava levando os pecados, que eram transgressões, levando as maldições, as iniquidades dos israelitas, que aquilo estava sendo atraído para aquele bode, e levava esse bode para o deserto, e lá ficavam os pecados deles. Mas você vê que é uma insanidade isso daí. Se fosse assim, bastava eles ter um criame lá de bode, eu não sei como que chama, se é enxame, alcateia, cardume, não sei, de bode, tá entendendo? E soltar uma manada de bode, colocar as mãos lá e tal. Mas isso é coisa a fábula judaica que Paulo falou. Eles acreditavam que se fizessem isso, daria certo e as iniquidades seguiriam aquele bode. Se fosse assim, então eles não precisariam fazer sacrifício, matar animal, fazer nada.
Então, provavelmente, Jesus, tendo conhecimento desse conto, dessa história, ele usou da mesma forma aqui. Que o espírito, e quando o espírito imundo tem saído de um homem, anda por lugares áridos. A mesma coisa que aquele bode andava, por lugares solitários, desertos, lugares secos, de sofrimento, sem água, aquele calor escaldante do deserto. Buscando repouso e não encontra. Quer dizer, olha a aflição que aquele coitado, aquele animal, daquele bode lá, aquele bode vivo, nem sei se era bode preto, cor de rosa, nem sei que cor que era aquele bode. Então, da mesma forma, foi usada essa parábola aqui. Não tem nada a ver. Aí ele usou dizendo que então, quando é que ele sai lá, então fala assim, deixa eu apagar aqui. E quando o espírito imundo tem saído de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. E são os últimos atos desse homem piores do que o primeiro. Assim acontecerá também a esta geração má. Então, o principal, a importância, não é espírito imundo, não é essas manifestações, não é nada disso. O pulo do gato aqui estava que esse sofrimento, a invasão dos soldados romanos, quando veio o dia do Senhor, do ano 66, da metade do ano ao ano 70, quando o general Tito com os soldados romanos conseguiram adentrar, conseguiram transpassar os muros de Jerusalém, começaram a matar homens, pendurar homens, uns tentavam fugir, eram pegos, pendurados, crucificados. Homens enfiavam vara no reto das pessoas, querendo procurar comida. As mulheres davam luz, e ao darem luz, pegavam aquele feto e comiam, porque não tinha nada que comer. Eles raspavam o escudo, porque era de couro, para poder se alimentar. Assim foi o juízo do ano 70, dentro dos muros de Jerusalém. Então, por isso que Jesus estava falando aqui, isso daqui é uma revelação para quem é espiritual. Quem é religioso acha que tem demônio por aí, acha que se ela sair lá da onde ela frequenta, a vida dela vai ficar 7 vezes piores. Porque está aqui, mas para quem já tem a mente iluminada, esclarecida de Cristo, para quem já foi tirado o véu, isso daqui foi uma parábola, falando do sofrimento que seria quando Jesus voltasse. E assim aconteceu dentro dos muros de Jerusalém. Por isso que ele falou, assim acontecerá a esta geração má. Deixa eu colocar outro na Bíblia Viva, que eu quero ver esse finalzinho aqui da Bíblia Viva. Não, aqui não fala assim da geração. A NVT. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores do que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior do que antes. Assim acontecerá com esta geração perversa. Então aqui está o pulo do gato, no finalzinho. Então o sofrimento seria terrível, seria grande. A Bíblia King James Fiel fala como aqui? Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e eles entrando habitam ali, e o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim também há de acontecer a esta geração perversa. E isso se deu quando? Na geração do ano 70. Foi durante o juízo que veio, quando Jesus voltou como juiz e julgou os israelitas. A religião não acredita. Então, esse finalzinho para a religião não vale nada. Isso daqui, para quem diz que Jesus ainda vai voltar, não vale nada. Eles estão nisso daqui. Eles vivem disso daqui. Por isso que eles veem demônio, diabo, pombagira, Exu, não sei o quê, em todas as pessoas. Porque a mente deles tem isso daqui. Eles não alcançaram ainda a maturidade de entender o final. O final que foi o principal. Os espíritos imundos foram uma maldição de Deus para os israelitas, por não cumprir a lei dada a Moisés. Aí você fala assim, quer dizer que não existia espírito imundo? Claro que existia. Porque isso foi, nas maldições de Deuteronômio 28, foi dito assim. Foi diversas maldições
que aquele povo, os israelitas, que não cumprissem as leis de Moisés, viriam sobre eles diversas enfermidades, lepra, tumor, prisão, sarna, todo tipo de coceira e perturbação de espírito também. Veja, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15, disse assim, ó, porém, se você ler do 1 ao 14, são bênçãos, do 15 em diante, porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Aí você começa a ler na sua casa aí, vai lendo, vai lendo. Aí você chega lá no versículo 28, olha aqui, o Senhor os ferirá com loucura, olha os manicômios que tem por aí. Isso daqui não era para acontecer mais, isso aqui teve um prazo, mas ultrapassou. Aí você fala, mas por que ultrapassou? A incredulidade, espírito de engano, eles não dão crédito, não dão valor no sacrifício da cruz, eles não reconhecem o juízo do ano 70, que Deus já estabeleceu a justiça eterna. O Senhor os ferirá com loucura, e isso era para vir sobre quem? Sobre quem não obedecesse às leis de Moisés, as maldições lá dadas a Moisés por intermédio de anjo no Monte Sinai. O Senhor os ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Aqui está os espíritos imundos. Por isso que Jesus, onde passava, expulsava espíritos imundos. Mas esses espíritos imundos não são demônios, não são pombagira, tranca-rua, nada. Esses espíritos imundos é o mesmo espírito que atormentava Saul. Um espírito mau da parte de Deus vinha atormentar Saul. Aí tinha que chamar Davi tocava a harpa e aquele espírito ia embora. 1 Reis 22, o rei Acabe, se juntaram os espíritos e Deus perguntou, e aí, quem será capaz de ir lá e enganar 400 profetas do rei Acabe? Aí vai daqui o espírito, aí um espírito falou, eu vou, Senhor. Deus falou, você consegue fazer isso? Então vai e faça. Esse espírito colocou na boca de 400 profetas, o espírito colocou a mentira, dizendo que Acabe ia subir a Ramote Gileade e ia sair vitorioso. Porém, foi o espírito de mentira, colocado da parte de quem? O destruidor que passou no Egito, matando os primogênitos, que só não entrou onde tinha o sangue do cordeiro nos batendo da porta, era da parte de quem? Da parte de Deus. Os espíritos imundos, como maldição, escrito em Deuteronômio, era da parte de quem? De Deus. Só que teve fim. Esses espíritos na minha vida não tem parte. Na vida de uma irmã, a pessoa pode pôr no comentário, olha, não, quando eu estava na religião era assim, hoje a minha vida é só paz. Por quê? Quem saiu dessa maldição, quem não frequenta mais religião, nada, não tem mais, essas maldições não acompanham mais. Acabou, já era. Então ninguém mais vê vulto, não sente mais perturbação de nada. Pelo contrário, é paz, justiça e amor no Espírito Santo, assim é. Porque esses espíritos imundos tiveram o fim deles chegou. Da mesma forma que esses profetas, essas profetisas que ficam por aí, eu sou profeta de Deus, nada, você é profeta da sua carne. Você é profetisa da sua carne. Esses profetas sabem tanto que eles não conseguiram profetizar que estava vindo uma pandemia. Olha, final de 2019 fizeram, foi o final do ano lá, não, vai ser o ano dos 12 sextos, dos 153 grandes peixes do ano 2020. Veio, foi uma pandemia. Então veja, teve fim esses espíritos imundos. Quando teve fim? Olha aqui, ó, naquele dia, você já aprendeu, já conseguiu entender o que significa naquele dia? Depois daqueles dias? Naqueles dias? Foi quando mesmo? O juízo de Deus, que veio quando? Que ano? O ano 70, o dia do Senhor. Tão falado lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Então, disse assim, naquele dia, Zacarias 13, 2, naquele dia, diz quem? O Senhor dos exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas,
e o espírito imundo. Quando Jesus falou isso, quando Jesus falou sobre esses espíritos, que ano que ele falou? No ano 32, do 30 ao 33, correto? E ele diz que todas essas maldições, essas coisas terríveis, viria naquela geração, contra aquele povo, que foi o sofrimento no cerco a Jerusalém no ano 70. Então, foi aqui, foi antes, foi 37 anos antes do juízo do ano 70. Por isso que onde eles andavam, havia manifestações. Os discípulos passavam, tinha o gadareno. Por que aquele gadareno foi por porcos? Por que não foi escolhido outro animal? Porque ali foi uma história de judeu, para falar, para demonstrar como a carne de porco era uma carne maldita. Por isso que ele usou porco na historinha que está escrito ali. Por isso que usou porcos, 2.000 porcos. Podia ter usado ovelha, lebrinha, coati, capivara, não usou porco. Porque o porco, para os judeus, era um animal maldito. Porém, lá em Atos 10, no lençol, baixou o lençol com todos os seres vivos. E aquela voz falou: Pedro, você está com fome? Mate, escolha um e mate. Não, Senhor, de forma alguma eu não como animal impuro. Aí aquela voz falou: Pedro, Pedro, não torne impuro aquilo que eu santifiquei. Foi santificado com o quê? Com a água do Rio Jordão? Não! Com a água batismal da Catedral do Vaticano? Não! Foi com o sangue que verteu da cruz, foi tudo purificado. Então Pedro podia escolher o leitãozinho melhor que tinha ali, pegar ele e matar. Só que aquilo foi uma parábola, foi uma figura de linguagem para falar, Deus falando que tinha já purificado tudo. Então era só ele escolher um leitãozinho gordinho, matar, assar, fritar e comer, já era. Não foi nada impuro mais. Porque foi purificado com o sangue que verteu da cruz. Então, o fim disso daqui, quando Jesus falou aquilo, foi no ano 32, 33, 31, foi antes do ano 70. Porém, quando Deus julgou Israel, ele estabeleceu a nova Jerusalém espiritual, a justiça eterna, o evangelho eterno, e deu fim aos... naquele dia, diz o Senhor, eliminarei da terra os nomes dos ídolos e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Não tem mais. Aí você fala: não, lógico que tem. Claro que tem. Eu de vez em quando eu visito lá um lugar lá que eles falam que tem a mão consagrada, fala que a mão deles é ungida, e eles fazem aquela corrente do vale não sei o quê, corrente não sei o quê, e todo mundo passa e sai todo lambuzado de óleo de azeite, óleo do mais barato que tem, e pessoa que cai, pessoa que roda e fica com a mão para trás babando. Ei, veja, o que Paulo falou, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11 e 12. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Isso está escrito. Então essas manifestações na feitiçaria, não, eu falo que eu frequentei isso daí. Não, eu ia lá na casa da minha tia, e lá manifestava um tal de um baiano na minha tia, e um caboclo na minha prima, e um não sei o quê. A família deles, uma derrota, coitada. Homossexual, casamento que não vira, não dá nada. Hoje eu entendo. É tudo espírito de engano. Mas são espíritos? Sim, é espírito de engano. Porque eles são feiticeiros. Eles praticam obra da carne. Então eles ficam colhendo aquela mentira. Até quando? Até a vida toda. Até quando quiser tomar juízo. Ah, mas quer dizer que eles são filhos da perdição? Não sei no espírito o que são. Quem sou eu para falar que o espírito da minha tia, dos meus primos, que eles estão vivos ainda? Estão lá, rodando. Estão lá. Não tenho contato faz anos, muitos anos. Mas eu frequentei, eu fui obreiro de uma coisa grande por aí. E eu também fazia jejum, e eu ia todo me achando. E colocava a mão e fazia em nome de Jesus. A pessoa saía. Eu achava, nossa, olha o poder que Deus me deu, olha. Hoje eu sei que é isso, é tudo espírito de engano. Por quê? Porque você é cego. Você faz isso e chegava em casa, danava o pau brigar com a mulher.
a vida só enrolada. Você não tinha paz, você olhava, para onde você olhava, que você via um cara bebendo, uma pessoa, ali tem um Zé Pilintra, eu tenho que dar um jeito de pôr a mão na cabeça daquele caboclo. E passava uma mulher de batom, ali é uma pombagira, tem que chamar minha mulher para ir lá orar, e a gente visitava a casa das pessoas, e fazia cada coisa, e as pessoas rodavam, e manifestavam, e rodavam, e ficavam, meu Deus, tudo espírito de engano. Por quê? Por causa da incredulidade, da carnalidade das pessoas, tanto daqueles que nem, no meu caso, tanto da minha parte, quanto da parte que o espírito ali, da parte de Deus, o espírito de engano, do erro, também pegava aquela pessoa. Mas a partir do momento que aquela pessoa deixar de ser carnal e ela começar a viver no espírito, das coisas do espírito, aquilo tudo some, porque é da parte de Deus. Aí quem vai ter evidência na vida de uma pessoa é o Espírito de Deus. Pronto, acabou. A pessoa não tem mais essas coisas, essas loucuras. Não tem mais nada. Então foi dado o fim, foi dado o fim. Então quando você bota na sua cabeça que foi dado o fim, que você crê, que você confessa, acabou, não tem mais. Então nós temos autoridade para falar, ousadia para falar. Não a pessoa chegar a te intimidar, não, mas lá onde eu vou manifesta. Mas manifesta o espírito do engano, do erro. Porque no ano 70, durante o juízo, Deus deu fim. Então, meu amado e minha amada irmã, a história tão contada pela religião para aprisionar, para amedrontar as pessoas, para colocar pânico, para prender elas, falando, olha, se você sair, vai ter 7 pior. Não foi a essência principal disso aqui, porque isso foi uma parábola. A essência principal, o cerne da mensagem foi: assim também acontecerá a esta geração perversa, que foi o sofrimento dentro de Jerusalém. Nada mais que isso. Nada mais que isso. Foi uma parábola, foi uma comparação que Jesus disse naqueles dias, significando como seria terrível o que iria acontecer dentro de Jerusalém. Quer ver? Deixa eu te mostrar em Deuteronômio, antes de encerrar aqui. Deixa eu voltar lá. Veja outra situação. Por que Jesus falou lá em Lucas, ai das que estiverem grávidas naqueles dias? Está dentro das maldições de Deuteronômio 28. Isso aqui aconteceu quando o rei da Babilônia cercou Samaria, e depois veio acontecer pela segunda vez quando o general Tito e o exército romano cercou Jerusalém. Na angústia e no aperto em que vocês ficarão com o cerco dos seus inimigos, vocês comerão fruto do seu ventre, isto é, a carne de seus filhos e de suas filhas, que o Senhor seu Deus lhes der. O mais sensível dos homens e o mais delicado do meio de vocês será mesquinho para com o seu irmão, e para com a mulher que ama, e para com os outros filhos que ainda lhe restarem. 55. De modo que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porque nada lhe restou na angústia e no aperto com que os inimigos apertarão vocês em todas as suas cidades. A mais sensível das mulheres e a mais delicada do meio de vocês, que de tão sensível e delicada não tentaria pôr a planta do pé sobre o chão, será mesquinha para com o marido que ama, e para com o seu filho e para a sua filha. Será mesquinha, não repartindo com eles a placenta que lhe saiu do ventre e os filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que os inimigos apertarão vocês nas suas cidades. Se não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras desta lei escritas nesse livro, para temerem este nome glorioso e terrível, a saber, o Senhor seu Deus. Então você entendeu porque Jesus falou, ai das que estiverem grávidas naqueles dias? Por causa disso. Porque o cerco foi tão terrível, foi tão aflito, sabe? Foi uma situação tão difícil que as mulheres, ao darem luz, elas comiam seus filhos, a placenta, para não dividir com ninguém. Está contido aonde? Nas maldições de Deuteronômio 28. Espíritos imundos, perturbação de espírito, aonde está? Lepra, cegueira, tumores, aonde está? Por que as pessoas nos dias de hoje também são acometidas dessas coisas? Por quê? Será que você consegue entender? Porque estão debaixo de maldição. É o que eu falei, vou ser prolixo. Basta uma pessoa dessa mudar, se converter,
Mas você se converter não é nenhuma religião. Pelo contrário, a religião você vai estar se afundando mais nas maldições. Quando você se converte, quando você sai dessa maldição, da sua incredulidade, das coisas terrenas, da carne, e você se converte, muda totalmente o sentido, volta ao contrário e começa a deixar o Espírito de Deus te conduzir, deixar o Espírito da graça te ensinar, deixar o Espírito de Cristo te conduzir para lá e levar para lá, acaba tudo isso. A única chance de uma pessoa ser curada, é o que eu tenho um vídeo que eu falei isso, a única chance que a pessoa tem de ser curada é ela passar por essa conversão, ela mudar a direção dela. Porque enquanto não fizer isso, está debaixo de maldição de Deuteronômio, infelizmente. É assim que é. Amém? Então eu vou deixar com você esse vídeo, essa mensagem. Espero ter sido útil de alguma forma. E se assim foi, dê um joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Se você tiver alguma dúvida, poste no comentário aí. E se eu tiver condições de responder, terei o maior prazer. Amém? Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. E tchau!